Aula número 3 hoje do bicho de 7 cabeças que vocês acham que é escolher a base ideal para você. Então hoje aqui a gente vai falar de cor, de textura e de acabamento. São os 3 pontos importantes para você acertar a sua base e não cometer mais erros, ok? Então vamos começar com a questão da cor. Geralmente quando vocês vão na loja ou vão comprar base em algum lugar, a vendedora ou a consultora ensina a testar aqui no dorso da mão, ou aqui no braço, ou aqui na bochecha, no maxilar, mas nenhum desses lugares é o correto para escolher a cor certa de base, tá? Porque quando a gente fala de uma base com cor natural, para vocês terem um efeito, um acabamento natural na maquiagem como um todo, a gente tá falando de harmonia. E harmonia com o quê? Harmonia com todo o seu corpo. Então, não adianta a base ser da cor exata do seu rosto, se, por exemplo, você tem o hábito de usar protetor todo dia, o seu rosto é bem mais clarinho que o resto do seu corpo. Aí você vai comprar uma base que é bem clarinha, como o seu rosto, mas toda vez que você estiver maquiada, você vai ter essa sensação da base ser uma máscara. Inclusive de dar aí um aspecto mais envelhecido, porque quando a gente usa um produto muito claro no rosto, uma base muito clara, ela dá essa envelhecida, tá? Então, como a gente quer essa harmonia nas cores do nosso corpo, aonde que você vai testar a sua base quando você for comprar? Sempre vai testar aqui na região do colo, porque essa é a região bronzeada que a gente tem mais próxima do rosto. Então a gente quer deixar isso o mais harmonizado possível. Não com o braço, por exemplo, porque o braço costuma ser muito mais bronzeado. Então, chegou na loja e sempre comprem base e corretivo presencialmente. Não dá para acertar a cor online, comprar em site, comprar em catálogo, a não ser que você já tenha testado, já tenha usado essa base e já saiba que é a sua cor, tá bom? A primeira vez, você sempre vai precisar testar. Fujam de bases que não dá para testar, tá bom? Chegou na loja, ó, peguei aqui uma base. Pega só um pouquinho do produto, tá vendo? Não precisa de muito. E você vai aplicar aqui, ó. Aplicou, deu uma espalhadinha. O que tem que acontecer com a base? Ela tem que sumir nessa região. Essa daqui, por exemplo, não sumiu. Ela é bem mais escura que o meu tom de pele. Então, a gente já vai excluir essa base. Vou tentar agora, então, uma versão mais clara. Testei aqui, olha, uma segunda cor e apesar dela ser clarinha, ela não some no meu colo, tá vendo? Ela continua dando uma diferença bem boa. Talvez vocês vão perceber nesse momento uma diferença de profundidade, que é, por exemplo, esse caso aqui, ela é muito escura pra mim. Talvez vocês vão perceber uma diferença de subtom, que com certeza vocês já ouviram falar, que agora se fala bastante de subtom quente, frio. Então, às vezes você vai testar a base e a cor dela, a profundidade vai parecer boa. Ser pele clara, média, escura, mas o subtom vai estar errado. Quando você colocar aqui, você vai enxergar ela muito rosa ou muito amarela. Então, por isso que é o ideal a gente testar aqui nessa região. Peguei aqui agora, olha, uma terceira base, vou colocar aqui do lado um pouquinho, vocês vão ver que essa daqui, olha, tá vendo? Ela some completamente no meu colo. Então, essa é a cor ideal de base, de corretivo, de protetor solar. Tudo que for líquido, cremoso e tiver cor, vocês vão testar dessa maneira, tá bom? A cor precisa sumir. Isso significa que a hora que você passar esse produto no seu rosto, ele provavelmente vai ser um pouquinho mais escuro do que o tom da sua pele, do rosto, né? Ou que o tom da sua pele e do pescoço. Mas é assim mesmo, tá? É porque a gente quer harmonizar. Então, agora que você já sabe escolher a cor ideal de base, a gente vai falar sobre o acabamento, sobre ser mate, hidratante ou natural, tá? Existem muitos vídeos por aí que falam sobre uma pele mais envelhecida ou mais madura, a partir dos 30, 40 anos, ter a necessidade de uma base hidratante, mas essa não é uma regra, essa não é uma realidade para todo mundo, tá? Por quê? Vamos entender aqui o processo. Quando você aplica uma base, um corretivo ou um protetor solar que tem acabamento hidratante, ou seja, que não seca
meia hora se passou, 40 minutos e aquele produto ainda tá, você sente ele na pele, pegajoso. O que acontece? Acaba tendo que usar pó. E aí o pó, às vezes, quando erra na mão, dá um acabamento mais envelhecido do que passar uma base de acabamento mate, que é aquela base bem sequinha, que tem uma característica mais fosca, que seca 100% no rosto. Então, quando a gente fala de um acabamento natural, a gente sempre vai procurar um produto que tenha esse acabamento que não seja nem muito mate e nem muito hidratante. Ah, mas Thaís, eu gosto muito desse acabamento hidratante, que deixa esse viço mais presente no rosto. Posso usar? Pode, mas saiba, como o produto não seca, como ele fica ali pegajoso, ele vai durar menos no seu rosto ao longo do dia. Então, é uma maquiagem que vai ter uma durabilidade menor, que vai transferir com mais facilidade para sua roupa, para o seu celular, para sua máscara, dependendo de como for seu trabalho e onde quer que você encoste. Então, é uma maquiagem que exige mais cuidado ao longo do dia, tá? Enquanto que às vezes se você usar uma base que tem um acabamento natural ou até uma base mate, mas que você reforce bastante a hidratação do seu rosto antes da base, como você não vai precisar de pó e é uma base que vai secar, um protetor solar que vai secar, você não vai ter a necessidade do pó de adicionar essa camada extra. Então, resumindo, como escolher a questão do acabamento. Testou a base aqui, espera uns minutinhos na loja, vai dar uma volta e veja como que é essa questão da secagem dela. Espera 20, 40 minutos, veja se ela seca por completo, tá? Sempre que a base seca por completo, é uma base que dá mais conforto para vocês no dia a dia, tá bom? Então, a gente já falou de cor, já falou de acabamento, agora a gente vai falar da textura, porque no mercado existem uma variedade muito grande de texturas de base, desde bases super fluídas, que parecem assim uma aguinha bem líquida, até bases bem mais grossas, bem mais densas. Lembra quando a gente falou lá de protetor solar? É a mesma coisa. Então, evitem, por exemplo, a base em stick, em bastão, porque é um produto muito denso, muito grosso. Ele tende a acumular muito mais nas linhas de expressão conforme a gente movimenta o rosto durante o dia. E a gente vai movimentar o rosto, porque a gente fala, a gente sorri. Então, quanto menos acúmulo a gente conseguir, melhor. Não existe, por sinal, uma base que não acumule nada, tá bom? Não tenham essa expectativa. Mesmo que seja hidratante, mesmo que seja natural, mesmo que seja mate, mesmo que seja bem fluida, não importa. O produto vai acumular nas linhas, porque é algo físico, é uma lei da física, vai ter acúmulo porque a gente movimenta o rosto e porque tem uma depressão ali. Então, vai acumular. Então, a gente só tem que procurar produtos que acumulem menos, que deem menos essa aparência de ficar ali pesada aquela região, tá? Então, os produtos que são líquidos tendem a acumular menos. Então, se você escolher uma base líquida com acabamento natural, não hidratante, ou mate, você vai conseguir, por exemplo, uma base que tenha, no geral, um aspecto muito natural na sua pele. Porque se ela for líquida, mas for hidratante, como ela não seca, ela vai continuar se movimentando no seu rosto. Peguei aqui um exemplo para vocês verem, tá? De uma base líquida, ó. Ela é mesmo uma aguinha, tá vendo? Olha como ela escorre com facilidade. Isso vocês vão conseguir ver na hora que vocês testarem. Enquanto que uma base assim, olha, de textura mediana, eu coloco aqui, ela nem desce. Então, tende a ser uma base que tem um aspecto, uma textura mais grossa na pele. E mais grosso ainda, com mais textura, mais marcação ainda, a gente tem esse tipo aqui, que é essa base, esse produto corretivo compacto, que se assemelha ao stick que eu falei pra vocês. Então, esse tipo de produto, qual é o benefício dele? Ele tende a ser muito mais pigmentado. Então, ele vai corrigir suas manchas muito melhor. Olheira, melasma, acne, vai corrigir muito melhor. Mas é um produto pra gente usar
pontualmente, só onde tem mancha, porque se você usar esse tipo de produto mais grosso, com maior cobertura no rosto todo, você vai ter um acabamento pesado no rosto todo. Então, o ideal é você ter uma base com esse acabamento, essa textura mais natural, e se necessário, se você tem muita manchinha e se incomoda com elas, ter um produto mais denso para essas manchas mais profundas, porque a maioria das manchas a gente consegue corrigir só com base. Então, agora que você já sabe como escolher a sua base, seu protetor solar, seu corretivo na cor, textura e acabamentos corretos, a minha dica é: espere o dia da nossa aula magna, dia 10, porque muito provavelmente com a sua base, se você tiver ela na cor certa e numa textura boa, você já vai conseguir corrigir suas manchas quando a gente fala de uma maquiagem para o dia a dia. Se mesmo assim, depois da aula, você vê que a sua base não cobre as manchas do jeito que você gostaria, aí sim você pode ir atrás de um corretivo, porque eles tendem a ser mais pigmentados do que a base. Mas assim, 80 a 90% das alunas conseguem cobrir suficientemente as manchas só com a base, tá bom? Eu vou colocar aqui de novo a lista de produtos que eu indico de acordo aí com a textura e tudo mais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me mandar.